Oi, gente! Vamos lá para mais uma revisão? Vamos lá para mais uma revisão de matemática. Vamos falar hoje sobre quadriláteros. Nós temos aí na página 34 da apostila a bandeira do quite. Então vamos lá. Observando a bandeira do quite, responda aí para mim, olhando cada parte, tá bom? Cor a cor. Cada figura que tem aí dentro dessa bandeira, tá? Que forma essa bandeira. A cor branca. Quantos lados tem apenas a cor branca? Quantos lados tem apenas a cor preta? E a cor vermelha e a verde? A gente já cita assim vermelho e verde porque as duas têm o mesmo formato, entretanto uma tá virada assim e a outra tá assim, tá? Eu já até peguei esse modelo aqui que é para vocês verem aqui, ó. A pontinha maior de verde está em cima e a pontinha maior do vermelho está embaixo, certo? Então vamos lá. Observando então as cores, marque aí a quantidade de lados que tem cada figura geométrica dessa daí e vem a explicação seguinte. Os polígonos de 4 lados podem chamar-se quadriláteros. Isso nós já vimos até na aula passada, né? Na revisão passada, que eu até passei a tabelinha, né? Com os quadriláteros aí. Alguns podem ser classificados como paralelogramos e trapézio. Os paralelogramos são aqueles que possuem lados, pares de lados com a mesma medida. Olha só, paralelos. Olha ali, ó. Esse lado com esse lado. Esses dois lados aqui são paralelos. Paralelos é quando nunca se encontram. No caso, eles estão na horizontal, certo? Então, se continuar tanto para um lado como para o outro, eles nunca vão se encontrar. E nós temos outro aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse e esse daqui. Estão inclinados, são semirretas inclinadas, mas se continuarem, elas nunca vão se encontrar. Então também são paralelas. Então nós temos aí um par paralelo, outro par paralelo. Esses são os paralelogramos. Os trapézios é quando tem um par paralelo, estou fazendo agora do que está aí, ó. O HE paralelo ao GF. E esses outros dois aqui, ó, que é o EF e o HG, se continuarem, eles em determinado momento eles vão se encontrar, certo? Então eles vão se tornar concorrentes, então não são paralelos. Nesse caso, forma-se os trapézios, tá? Quando existe apenas um par paralelo, tá? De lado que é paralelo. E também tem aqueles quadriláteros que não são nem paralelos e nem trapézios, tá? Que são os irregulares. Olhando aí a atividade agora de número 26 da página 35, vocês vão me responder se essas figuras geométricas aí da bandeira do quite, se elas são paralelogramas ou se são trapézios, tá bom? Observem com calma cada cor, desde a verde, a vermelha, né, a branca e depois a preta, e marque xizinho. Lembrando que paralelogramo é quando tem dois pares de paralela, que nunca se encontram, e o quadrilátero é quando tem apenas um par de paralelo, e depois o outro parzinho, se continuasse, acabaria se encontrando, seria uma concorrente, certo? Lá na página 35, nós temos aqui, ó, existem alguns paralelogramas que são especiais. Olha só, o retângulo, que possui dois pares de lados com a mesma medida, olha aqui, ó, esse daqui e esse daqui, eles possuem a mesma medida, é um par. Olha o outro par aqui agora, gente. O outro par é aqui e aqui. Então, esse daqui é um par e esse daqui é outro par. Então, são dois pares de paralelas, né? E os ângulos internos dele, os 4 ângulos internos, eles são retos, certo? Então, ele possui os 4 ângulos retos. Pronto, acho que assim fica mais fácil de a gente até ver. Desculpa aí por não ter pensado nisso antes. Mas enfim, dois pares de lados com as mesmas medidas e os 4 ângulos retos. O losango, ele tem todos os lados a mesma medida. Olha só. Então nós temos aqui esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Todos os lados eles possuem a mesma medida. Só que os ângulos, olha só, os ângulos não são ângulos retos, são ângulos agudos e ângulos obtusos, certo?
E nós temos aqui esse outro paralelogramo chamado quadrado. O quadrado, gente, ele tem todos os lados com a mesma medida e os 4 ângulos dele são retos. Entenderam a diferença? Então, olha só, o quadrado, ele possui os 4 ângulos dele, são retos, ó, aqui, e os 4 lados deles, é tudo a mesma medida, certo? Agora, olha só, o que a gente pode estar conversando sobre isso daqui, ó? Que o quadrado, por ele possuir todas as medidas iguais, seja de ângulos ou de lados, ele é chamado de um polígono regular, tá? Porque ele tem todas as medidas iguais, certo? Tanto de lado como de ângulo, certo? Aí a gente para observar, então, o losango. Olha só o losango. Bem, se ele tem todas as medidas iguais, todos os lados iguais, ele pode ser considerado um quadrado, né? Porque o quadrado tem todas as medidas iguais, né? Todos os lados dele são iguais. O losango e o quadrado, então, pode ser considerado a mesma figura? O quadrado, o losango, ele pode ser considerado, então, um quadrado? Pode, será? Eu acho que não. Por quê? Para ser um quadrado, ele tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E o losango, ele possui todos os lados iguais, certo? Só que os ângulos não. Os ângulos são diferentes. Então, o que a gente pode entender? Que seus ângulos internos, eles não são retos. Então, ele não pode ser considerado um quadrado, certo? Aí, agora eu vou perguntar assim, por que todo quadrado? E o quadrado? Ele pode ser um retângulo? Sim ou não? Vamos perguntando, vamos lá, vamos pensando aí. Todo quadrado, ele é um retângulo? O quadrado, ele é um retângulo? Sim. Porque o quadrado, ele possui todos os lados, todos os ângulos retos. Então, todo quadrado, ele é um retângulo? Sim, pois ele possui todos os ângulos retos. E todo quadrado é um losango? Todo quadrado é um losango? Sim, porque ele possui todos os lados da mesma medida. E aí? Mas se todo quadrado é um retângulo, todo retângulo é um quadrado? Não. Sabe por quê? Porque o retângulo, ele tem medidas diferentes, né? Então, olha só, o quadrado, todo quadrado, ele é um retângulo. Ele pode ser considerado um retângulo, por causa dos ângulos dele. Olha só, todos os ângulos são retos. Então, olha só, o que diferencia de ser um quadrado e de ser um retângulo é o tamanho da medida do lado. Então, todo quadrado é um retângulo? Sim. Agora, todo retângulo é um quadrado? Não, porque a medida dos lados são diferentes, tá? Então, assim, eles não têm todos os lados com a mesma medida. Então, todo retângulo não é um quadrado. Bem, mas se todo o quadrado, ele também pode ser considerado um losango, porque todos os lados são iguais, todo losango pode ser um quadrado? Não. Sabe por quê, gente? Pois os ângulos internos do losango não medem os 90 graus, que são os dos ângulos retos. Entenderam a diferença? Olha só, todo quadrado, ele pode ser tanto um losango como um retângulo, certo? O quadrado, ele pode ser tanto um losango como um retângulo. Um losango, por que ele pode ser um losango? Porque as medidas dos lados dele é a mesma. Por que ele pode ser um retângulo? Porque o lado interno dele é o mesmo. Agora o retângulo ele não pode ser um quadrado, porque as medidas, os lados, as laterais são diferenciadas, são diferentes. E o losango ele não pode ser um quadrado, porque o interno dele é diferente, tá?
Pensando em tudo isso que a gente estava conversando até agora, vem as questões. Então, 36 e aqui da página 37, certo? Espero que eu tenha ajudado, contribuído. Em caso de dúvida, gente, respira fundo, leia tudo com atenção, preste atenção novamente ao vídeo e tente novamente. Não desista. E se precisar, é só chamar, tá bom? Manda lá uma pergunta, uma mensagem. Pode mandar pergunta para a professora, tá bom? Lá no número da escola, lá no número do grupo, lá no grupo do WhatsApp. Estou esperando respostas, tá? Estou esperando as dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá também, tá bom? É claro que eu gostaria muito que vocês tentassem resolver, tá bom? Mas eu quero também as respostas lá, tá? Tira a fotinha, manda para a professora que eu estou esperando para corrigir. Beijo, galerinha!